Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Eu estou bem animado com a exploração de hoje porque a gente vai mergulhar num documento muito instigante focado em gerenciando com inteligência na era digital. É um material fantástico, de verdade. Sim, e a missão da nossa exploração hoje é desvendar um paradoxo que é bem fascinante, porque a gente liga a internet e só se fala em inteligência artificial, em automação, na revolução dos dados, né? O tempo todo, parece que a tecnologia vai resolver tudo num passe de mágica. Exato. Mas o gancho real aqui, o que a gente vai focar hoje, é que, embora essas ferramentas digitais e a IA sejam o foco de todo mundo hoje, o segredo para o sucesso, na verdade, está no fator humano. A verdadeira transformação digital, segundo as nossas fontes, depende muito menos de cabos e de códigos e infinitamente mais das relações humanas, da confiança. Pois é. E eu acho que essa é a maior ironia que o texto traz. A gente pensa que digitalizar é transformar a empresa numa máquina fria, mas a digitalização serve, ironicamente, para nos tornar seres humanos mais eficazes. Como assim mais eficazes? Tipo, quando você deixa a tecnologia fazer aquele trabalho braçal, processar montanhas de dados, gerar os relatórios complexos, você libera um tempo precioso. E esse tempo liberado é focado no que realmente importa, que são os relacionamentos, a estratégia, a negociação. Certo. Vamos desvendar isso então. Porque o primeiro grande conceito que o documento joga na mesa é a tal da moeda de confiança, ou trust currency, em inglês. Essa ideia da moeda de confiança é central para tudo que vem depois no material. A lógica é que o mundo digital de hoje é brutalmente transparente. Num painel de dados em tempo real, simplesmente não tem mais espaço para apontar o dedo para o colega do lado. Acaba aquela desculpa de que o relatório do outro departamento atrasou, né? Isso. Acabam os clássicos joguinhos políticos de escritório. Tá tudo ali na tela. Mas aí eu fico pensando, essa transparência toda não assusta as pessoas? O que é fascinante aqui é que a transparência digital pode expor comportamentos de equipe que são ruins e expõe rápido. Se um processo é falho, o sistema digital joga um holofote gigante nisso. Ninguém consegue mais esconder o problema debaixo do tapete. Exatamente. E é por isso que investir na tal moeda de confiança é tão crucial. O texto deixa claro que as lideranças precisam investir pesado em conversas críticas e criar, de fato, segurança psicológica, porque é isso que destrava as equipes. Senão o pessoal fica na defensiva. Fica. Se as lideranças não amadurecerem a forma como operam para acompanhar a tecnologia, a organização inteira fica estagnada. O medo da transparência paralisa a adoção do digital. Trazendo isso para o dia a dia de quem nos ouve, de cada mente curiosa acompanhando essa análise agora. Pensa na sua equipe de trabalho. Se não existe influência digital, e principalmente se não existe um ambiente seguro e que recompense a honestidade, os dados do sistema não importam. Não importam mesmo. As pessoas simplesmente não vão confiar naqueles números. Ou pior, vão começar a maquiar a entrada de dados no sistema só para não ficarem mal na foto. E aí o investimento milionário no software vai pro ralo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material traz uns dados da pesquisa HBR Pulse Survey de 2019 e também da Siemens Adventure, focando nos desafios práticos de implementar a Internet das Coisas, a IoT. Ah, sim. Esses números são impressionantes. Muito. Olha só. 90% dos executivos não conseguem determinar o retorno sobre investimento da IoT. 90%. É quase todo mundo operando no escuro. E tem mais. 55% temem a modernização das operações. Eles relatam medo de sair dos métodos antigos. 46% se preocupam absurdamente com a gestão de mudanças. E 36% estão focados no medo em relação à cibersegurança. É um bloqueio real. E, se conectarmos isso a um cenário mais amplo, fica evidente que não estamos falando de um problema tecnológico, de fato. Não? Não. A tecnologia já existe e funciona. Esse medo esmagador de calcular o ROI ou de modernizar as operações é pura resistência humana. As pessoas estão apegadas aos métodos antigos por conforto, até por preguiça de reaprender, sabe?
O famoso sempre fizemos assim e sempre deu certo. Exato. O medo da cibersegurança, por exemplo, que afeta 36%, é super válido, claro, mas o texto dá a entender que muitas vezes ele é usado como escudo. Uma desculpa para não mudar. Isso. É mais fácil dizer que o sistema pode ser invadido do que admitir que a equipe não sabe usar ou não quer mudar a rotina. E como a gente resolve isso na prática? Porque o documento não fica só no diagnóstico. Ele traz soluções bem pragmáticas para contornar essa resistência. Traz sim. A primeira solução recomendada é implementar uma estratégia que seja orientada por riscos. Cascata de riscos, né? Isso mesmo. Em vez de vender um sonho de que a tecnologia vai ser perfeita, você cascateia a estratégia assumindo as incertezas. Você coloca os riscos na mesa desde o dia 1 e diz, olha, pode dar esse problema aqui e se der, nosso plano é esse. Isso gera confiança. Muita. E alinhado a isso, eles recomendam uma adoção muito forte de gestão de mudanças ágil. Treinamento constante, comunicação transparente. E tem aquela terceira solução que eu achei fantástica, que é a introdução gradual de ativos. O texto usa uma analogia muito clara, que é não tentar engolir o mundo de uma vez. Perfeito. Fatiar o elefante. Isso. A ideia é tornar o processo todo mais digerível. Eles sugerem aplicar conceitos clássicos de projetos, como a estrutura analítica do projeto, a famosa EAP. Conhecida também como WBS em inglês. Exato. Você divide uma implementação digital gigante e assustadora em pequenas entregas. Porque quando a primeira entrega pequena dá certo, a equipe respira aliviada. A moeda de confiança ganha um belo depósito nessa hora. Com certeza. O saldo sobe e o próximo passo fica muito mais fácil de ser dado. Mas, para que essas fatias menores de projeto andem rápido, a gente entra no nosso terceiro segmento de hoje, que é o ingrediente secreto do empoderamento. Esse caso da Booz Allen é o meu favorito do documento. Vamos falar dele então. O material traz o estudo de caso da consultoria Booz Allen e a dinâmica que eles chamam de, literalmente, o ingrediente secreto deles, que é a dinâmica do porquê, o que e como. É uma mudança de paradigma bem profunda na gestão. Muito profunda. Basicamente, a estratégia moderna não precisa mais daquele grau infinito de controle que os gerentes de antigamente tinham. O que a liderança faz agora é estabelecer limites, os guarda-reios. As barreiras de proteção. Isso. O executivo, o líder, ele compartilha o porquê a gente está fazendo aquele projeto, o contexto todo, e ele define o quê. Qual é a meta? O que precisa ser entregue? Mas e o como? Aí que está a mágica. O como fica inteiramente nas mãos dos talentos empoderados. A equipe de ponta decide a melhor ferramenta e o melhor processo para chegar lá. Isso é libertador para quem está operando a tecnologia no dia a dia. E o Material usa uma analogia brilhante para explicar o papel desse líder moderno. A analogia do maestro é genial. Gerenciar de forma inteligente hoje é ser exatamente como um maestro de uma orquestra. O maestro não sabe tocar todos os instrumentos melhor que os músicos. Ele não vai lá tocar o violino depois correr para o piano. Ele confia que o violinista sabe o como tocar o violino. Exato. O papel do maestro é criar a harmonia, garantir que todo mundo entendeu a partitura, que é o porquê, e manter o ritmo de todos juntos. Mas tem um detalhe crítico aí. Isso levanta uma questão importante sobre a figura do patrocinador do projeto, o sponsor. Como assim? O texto faz um alerta muito forte de que o papel do patrocinador é vital para que esse empoderamento funcione. É o patrocinador que precisa criar aquele ambiente seguro que a gente falou antes para que as decisões objetivas aconteçam. Para que a equipe não tenha medo de errar no como. Exatamente. Se essa segurança não existir, se a primeira falha for punida severamente, as pessoas vão resistir. Elas vão se fechar e vão até mesmo sabotar o potencial das ferramentas digitais. Só para proteger o próprio emprego. Com certeza. E o líder também precisa entender que o brilho e a fluência digital variam muito entre os membros da equipe. Uns vão pegar a tecnologia nova voando. Outros vão precisar de muito suporte. E isso exige uma atenção cuidadosa das lideranças para não deixar ninguém para trás. Isso tudo muda o jeito de governar a empresa, não muda? Então, o que tudo isso significa quando a gente sobe um nível e olha para a diretoria? Significa que a governança tradicional precisa ser completamente reimaginada.
O documento aponta tendências muito saudáveis para a governança do futuro. E pelo que entendi, é o fim daquela burocracia pesada de formulários infinitos de aprovação. Sim, o fim da burocracia focada apenas no processo pelo processo. Eles trazem até o apoio da 7ª edição do Guia do PMI, do PMOC, para reforçar essa mudança para processos enxutos, processos Lean. Deixar a coisa mais ágil. Isso. A grande evolução é transformar aquele clássico PMO, o escritório de projetos que ficava só cobrando cronograma, num escritório de execução de estratégia. É uma visão de ponta a ponta. O foco sai de estamos no prazo para estamos gerando o valor estratégico que prometemos no início. Exato. E o digital é a base para isso. Tem uma imagem visual no texto que eu achei fantástica, que ilustra bem a diferença do analógico para o digital nas reuniões de conselho diretivo. A imagem das pilhas de papel. Sim. O texto descreve os membros do conselho abandonando aquelas montanhas de papel impressos na véspera e também acabando com aqueles debates inúteis sobre quem tem a planilha com a versão final correta. Nossa, o tempo que se perde consolidando dados divergentes em reuniões tradicionais é um absurdo. É um ralo de dinheiro. E aí o cenário moderno são os conselheiros usando apenas tablets com painéis atualizados em tempo real. Eles focam diretamente nos dados, nas tendências e nos riscos estratégicos, sem perder tempo com a formatação da informação. E ao usar esses painéis, a gente entra no que eu considero um dos atributos mais fundamentais dessa nova governança, que é a minimização de vieses. Como a digitalização ajuda a tirar o viés da mesa? Pensa bem, nas reuniões tradicionais, a decisão muitas vezes é tomada baseada no cargo da pessoa. O famoso efeito da opinião de quem ganha mais na sala. O efeito hypo, né? Isso. Ou então com base em opiniões muito enraizadas e velhas. Mas quando você tem mais agilidade e um uso correto do digital processando esses dados na frente de todo mundo, as decisões se tornam muito mais confiáveis. Contra dados não há argumentos. E ficam praticamente livres de vieses prejudiciais. Além disso, o próprio conselho passa a abraçar o fracasso iterativo. Errar pequeno para acertar grande. E rápido. E isso muda radicalmente o que o texto chama de cheiro do ambiente. A dinâmica no ar se transforma. O cheiro do ambiente é uma ótima expressão. A cultura, a colaboração, o jeito como as pessoas conversam no corredor muda, né? Fica muito mais fluido, mais transparente e focado em resolver problemas, em vez de focar em esconder as falhas. Bem, estamos chegando ao fim e sintetizando o valor que a gente extraiu de todos esses dados hoje para a nossa audiência, fica claro que gerenciar com inteligência nessa era digital não é dominar o mais novo software de mercado ou saber programar. Definitivamente não. O lance é dominar a moeda de confiança. É você conseguir criar esses espaços seguros que a gente comentou, empoderar seus talentos dentro de limites claros do porquê e do quê, e deixar que a tecnologia faça todo aquele trabalho pesado de processar dados. Enquanto nós focamos em ser estrategistas humanos. Exato. Nós, como humanos, cuidamos da estratégia e dos relacionamentos. Mas antes de encerrarmos, eu sei que você sempre guarda uma reflexão final pra gente. O que você trouxe baseado nisso tudo? Bom, eu fiquei pensando bastante no impacto disso a longo prazo para quem nos ouve levar para o resto do dia. Se a digitalização está, de fato, assumindo a maior parte dos processos analíticos Certo. e está nos forçando a adotar essa governança baseada na transparência e na eliminação de vieses que acabamos de discutir. Sim. Será que em um futuro muito próximo, o currículo profissional perfeito não terá absolutamente nenhuma habilidade técnica listada? Será que ele vai ser composto inteiramente pela nossa capacidade de gerar empatia e construir essa moeda de confiança com as pessoas ao nosso redor? Nossa, essa é uma reflexão em tanto para fechar o dia. O currículo feito só de habilidades humanas, porque as técnicas a IA já domina. Sensacional. Bom, eu encorajo todo mundo da nossa audiência a aplicar essas ideias de empoderamento e transparência na prática. Comecem pequeno, fatiem os desafios e observem. Isso, e observem como o cheiro do ambiente muda nas próprias equipes de vocês. Um grande abraço a cada mente curiosa que esteve com a gente em mais essa análise. Nos vemos na próxima Exploração Profunda. Até a próxima!